Karine começou a gravação já? Boa tarde, o pessoal que está chegando agora. A gente está com um probleminha técnico para Karine autorizar a entrada da Lia na sala. Então, só um minutinho, pessoal. Oi, irmã, boa tarde. Teu microfone tá desativado. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Comigo. Boa tarde para todo mundo. A gravação a Karine já começou a gravação, não entendi por que ela já começou, geralmente a gente espera um pouquinho, mas só para avisar que já está gravando. Tá certo. Eu aceitei aqui. Tá bom. Melhorou um pouquinho da gripe? Né, eu voltei doente de novo dessa viagem. Não sei se é a mesma gripe indo e voltando ou se é a outra, né? Ai, ai. Chazinho de gengibre com limão e alho. Vou cuidar esses dias, mas tô bem. E os óleos essenciais, né? O essencial é invisível aos olhos, mas ajudam bastante. E aí, como é que tá o trabalho de vocês? Aí me fala um pouquinho o que é que vocês já estudaram, só para eu ter uma ideia. Olha, essa é a 8ª aula. Avançamos na segunda metade do curso, né? Já, portanto, tivemos aulas excelentes. Agora acabei de fechar o programa aqui, estava aberto. Tivemos aulas sobre versões da lenda de Édipo, a minha própria aula sobre Freud filósofo, uma aula sobre realidade psíquica em Freud, uma aula sobre filosofia da psicanálise no Brasil, uma aula sobre psicanálise política, e sobre pulsão de morte no Deleuze. Esse foi o caminho mais ou menos até agora. Bom, acho que eu vou dizer uma palavra para começar a aula, então, pode ser? E antes de mais nada, pessoal, só avisar vocês que a gente vai precisar encerrar às 17h50 em ponto, por causa da agenda da Lia, tá bem? Então, hoje não podemos passar desse horário. É uma grande alegria receber aqui a psicanalista Lia Silveira, que é minha irmã. Oi, irmã, seja muito bem-vinda ao nosso curso. É uma grande alegria te receber aqui e contar com a tua colaboração. A Lia vai apresentar para a gente a aula Pulsão de Morte na Psicanálise Lacaniana, que, como eu dizia agora há pouco, é a 8ª aula do nosso curso. A Lia, ela é psicanalista, membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano e também do Fórum Fortaleza. A gente vai fazer a gravação, como sempre, né, da parte expositiva, porém, há um momento da própria parte expositiva em que nós vamos interromper a gravação, em virtude do fato de que a Lia vai entrar
vai comentar alguns dados clínicos. Tá certo, Karine? Então, eu vou pedir para você ficar atenta, porque eu vou pedir, então, a certa altura, para você parar a gravação antes da gente ir para o debate, tá bem? E aí, depois, a gente faz o debate, como sempre, né, assim, bem à vontade, vocês fiquem bem à vontade para fazer os comentários e as perguntas que desejarem. Agradeço enormemente a Lia Silveira, por vir fazer esse trabalho conosco, e agradeço mais uma vez, como sempre, a Karine e a Luana, as bolsistas do curso, que nos ajudam aqui com todo o suporte técnico para a coisa acontecer. Muito obrigada às pessoas que vieram assistir e participar da aula de hoje. Então, é isso. Irmã, te passo a palavra, fica à vontade. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer, dizer para vocês, gente, que não é todo mundo que tem essa sorte de nascer numa família com duas irmãs maravilhosas, filósofas, né, com uma apropriação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a Filipa também, talvez ela em algum momento traga ela para alguma contribuição, mas é uma alegria enorme, né? Porque a gente poder estar em família e com pessoas que têm um nível de debate desse, como tem a Léa e a Filipa, é uma coisa que me orgulha muito, e que, inclusive, a Léa é uma das pessoas a quem eu tenho que agradecer pelo meu percurso na psicanálise, porque foi ela quem lá nos primórdios me apresentou ao Freud, à psicanálise, não só por isso, e pelas contribuições várias que ela me dá aí ao longo da minha formação. Então, poder estar... E ela já esteve contribuindo comigo no Fórum de Fortaleza, em vários momentos, dando aulas lá para a gente também. Então, eu aqui estou me sentindo só retribuindo um grãozinho de areia, tudo que ela já me trouxe aí nesse percurso. Fico muito feliz, né? Eu ia fazer só um pedido a vocês, gente, que quem pudesse ligasse as câmeras para eu poder ver um pouquinho vocês. Eu acho tão difícil falar para a tela. Aí eu estou aqui vendo a Léa, mas que pudesse ver um pouquinho vocês também me ajuda na hora de falar. A gente não se desconcentra. Obrigada. E é bom ver o rostinho de vocês também. A gente se conhecer, nem que seja por tela, é ótimo. E dizer para vocês, assim, que um curso como esse, eu acho que tem um valor inestimável na formação, né, de vocês. Assim, estive durante um tempo como professora na psicologia aqui na Universidade Estadual também, e a gente tinha esses momentos nos cursos de extensão. A gente via como ali comparecia alguma coisa do desejo, diferente, mais do que nas aulas, né, da grade curricular, né, como a gente chama. Tem alguma coisa, inclusive a Léa me disse isso, no começo um monte de gente se inscreve, depois vão ficando poucos, né? Mas tem disso mesmo. Sustentar o desejo não é uma coisa generalizada, né? É uma coisa que é muito no singular. Então, esses cursos têm esse valor muito grande. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês num momento como esse, porque é algo que a gente vai construindo pedrinha por pedrinha no caminhar de cada um, né? Então, isso é uma coisa que eu queria dizer, que é mais um motivo de me alegrar trabalhar com vocês aqui hoje. E a outra coisa que eu queria dizer é que talvez eu seja a pessoa mais estranha do que vocês vão receber no curso, porque a minha leitura da psicanálise ela é talvez menos sistematizada do que o que vocês têm o hábito de... A Léa me disse que a maioria são pessoas que estão ligadas ao curso de filosofia, não é isso, Léa? É bastante heterogêneo, né? Tem pessoas de outros lugares também. Mas, assim, eu acredito, até pelos títulos que vocês trabalharam, que tem uma certa metodologia de trabalho, mais com a entrada pelo viés da filosofia, né? Que é uma forma de tomar a psicanálise, né? Bastante legítima, não é nada contra isso. Mas, assim, a minha experiência, apesar de eu vir dentro da universidade, meu encontro com a psicanálise se deu por uma questão pessoal, né? Assim, eu encontrei a psicanálise pela minha própria análise, não foi dentro da universidade, minha graduação foi em enfermagem. Então, pensa assim num percurso torto, é o meu, né? Assim, comecei na graduação em enfermagem, fiz mestrado e doutorado na área de saúde mental, estudei Deleuze um bocado, a Léa sabe que teve um período que o meu percurso foi na filosofia deleuziana, mas em algum momento acabei buscando a psicanálise por conta da minha análise pessoal, e isso fez uma mudança de rota enorme para mim, porque eu acabei enveredando por uma formação em psicanálise, né? E acabei depois, eu já dava aula na enfermagem, fui dar aula na psicologia por conta dessa minha interface com a psicanálise, e de uns anos para cá eu me afastei da universidade, me dedicando só à clínica. Então, a minha apreensão dos textos, né, não segue tanto uma lógica
de uma sistematização do pensamento. Então, inclusive, a Léa me pediu para falar sobre a pulsão de morte em Lacan. Eu senti a necessidade de começar com a pulsão de morte, aliás, com a pulsão em Freud, porque exatamente ela me disse que vocês não tinham tido essas aulas anteriores, né? Então, escrevi um monte de coisa aqui, acabei vendo depois que ficou coisa demais, vou tentar dar uma cortada. E queria muito deixar um tempo para o debate, para ouvir vocês também, ver como é que chegou até aí. Eu espero que seja produtivo para nós todos, e a experiência que eu tenho tido é de que o que vocês devolvem me faz avançar em relação às minhas próprias questões também, então espero que a gente tenha tempo suficiente para isso. Bom, então eu fui pegar lá do começo mesmo, assim, a questão do termo, né? Não sei se todos vocês já tiveram contato com essa questão da tradução do termo tribe, que Freud utiliza, né? Que alguns autores vão optar por traduzir como instinto, e que aí já delimitando uma posição mais lacaniana, que é onde eu me insiro, né, essa tendência da gente tomar a tradução como pulsão e não como instinto. Estou colocando logo isso, porque dependendo das obras que vocês consultarem, inclusive tem tradutores, né, acho que o Paulo César faz isso, que dizem assim, eu sei que não é instinto, tem uma palavra em alemão para instinto, mas nós vamos optar por traduzir tribo por instinto. Né? Tem outros que nem dizem isso, só traduzem por instinto imediatamente, e eu acho que a da autêntica foi que traduziu já como pulsão. Então, vocês vão encontrar isso de diversas formas, mas eu achei importante situar isso, porque a leitura lacaniana da pulsão, portanto, da pulsão de morte também, é uma leitura que tenta justamente, que tenta não, que eu acho que na minha perspectiva, minha percepção consegue desnaturalizar a pulsão, né? Exatamente por opor pulsão a instinto, né? A hipótese do Lacan, de onde ele parte, é de que o fato de nós sermos seres de linguagem inviabiliza que a gente tenha a nosso dispor qualquer conhecimento instintivo, né? Então, por exemplo, um peixe, quando chega a hora de procriar, ele sabe qual é o rumo do rio que tem que seguir, qual é, mesmo contra a correnteza, ele nada, corre, vai bater lá no lugar, né? As aves de migração, como a gente tem aqui as avoantes aqui no sertão, né? Chega o momento de procriar, elas voam para o lugar onde tem que procriar. Ninguém precisa ensinar isso para elas, esse conhecimento, o Lacan chega a dizer assim, é um conhecimento que não comporta nenhum saber. Elas não sabem porque estão fazendo aquilo, mas elas têm o conhecimento necessário para procriar, né, e continuar a espécie. E então o que a gente vai ver com a pulsão é que nós estamos mesmo no mato sem cachorro, né, porque a gente não tem como guia nada mais de instintivo, então é preciso a produção de algum saber para a gente poder se orientar, né, nesse lugar onde sem a linguagem a gente contaria com o instinto. Então, eu acho que traduzir tribe por instinto cria uma confusão nessa perspectiva que eu estou adotando, né, que é preciso ser esclarecida. Vocês vão acompanhar, assim, né, como há exatamente essa distinção entre... Ah, a Fabiola está aí? Oi, Fabiola, tudo bom, querida? Bom, então, só para deixar claro, né, a leitura lacaniana, que é a que marca a minha própria leitura, vai ser muito radical quanto a essa diferença, pois para Lacan o que se trata é justamente de demarcar que com o conceito de pulsão, Freud está elaborando alguma coisa que difere drasticamente do que se passa com os outros animais, que não vão ter esse recurso à linguagem. Então, eu trabalhei um pouco primeiro assim, uma pré-história do conceito, né, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente já encontra rudimentos em Freud antes mesmo dele inventar a psicanálise. Tem um texto de Freud que eu trabalhei nesse primeiro momento, que chama Projeto para uma Psicologia, né? Tem uma colega no campo lacaniano, que é a Sônia Alberti, que ela não gosta quando a gente diz que é Projeto para uma Psicologia Científica, porque ela diz que no texto original em alemão não tem esse científico, foi uma coisa introduzida depois, então Freud tinha um projeto para uma psicologia, que a gente sabe que está calcada ali dentro do modelo científico, né? Mas para fazer jus ao texto, ao título original do texto, ela coloca assim. Bom, podemos encontrar na obra freudiana elementos que permitem pensar esse algo que proporciona, que não é extinto, né? Desde o projeto. Trata-se de um texto pré-psicanalítico, escrito por um Freud neurologista, um homem da ciência, portanto. Lá, ele faz referência ao aparelho psíquico como sistema neuronal desenvolvido com o objetivo de lidar com cargas quantitativas provenientes de estímulos e que tenderia para um nível ótimo de acúmulo de carga, pois todo aumento de tensão é sentido como desprazer. Então, essa vai ser uma ideia
que vai estar presente durante muito tempo na obra do Freud, né, e com a qual a gente sabe que ele vai discordar dele mesmo depois, né? Mas, a princípio, para o Freud, o aparelho psíquico seria algo destinado a lidar com a manutenção de um certo nível de excitação, porque, além disso, isso seria desprazer, então ele tenta se livrar desse acúmulo de carga. Eu vou tentar resumir aqui as coisas que eu escrevi, senão a gente não vai sair nem do projeto, nesse tempo que a gente dá aula. Esse aparelho psíquico, ele teria que lidar com duas fontes de excitação. Então, é um aparelho que recebe a excitação, e ele tem que se livrar do excedente, porque o acúmulo dessa excitação viraria desprazer, e a tendência dele seria se manter no prazer, né? De onde viria essa excitação? Ele diz de duas fontes: dos estímulos externos e dos estímulos internos, né? Com relação aos estímulos externos, ele diz, isso é um problema menor, porque dos estímulos externos é possível fugir deles. Então, se a gente for pensar um rudimento disso, assim, hoje, se eu coloco uma luz na pupila de vocês, né, assim, é um teste que você faz, e você pode fechar o olho, a própria pupila se contrair, né, um estímulo autônomo, né, sem necessidade de que haja um controle daquilo. Mas ele diz, há outros estímulos que são aqueles provenientes do interior do próprio organismo. E aí ele diz assim, deles, ao contrário do que faz com os estímulos externos, o organismo não pode esquivar-se. Eles cessam apenas mediante certas condições que devem ser realizadas no mundo externo, né? E aí ele vai dar as condições para que essa ação aconteça, para que ele se livre desses estímulos internos. Parece uma coisa muito biologicista, né? Assim, talvez eram os elementos com que ele lidava naquele momento, mas isso faz a gente pensar coisas que dizem respeito até o que a gente pensa hoje. O que está em jogo no traumático, por exemplo? Né? Com o que um sujeito tem que lidar quando a gente está falando de uma experiência que é vivida como traumática? Será que é com algo do mundo externo? Com algo que tem a ver com o outro? Ou com algo que tem a ver com o que parte de mim mesmo e eu não posso fugir? Porque do outro eu posso, se eu quiser, me esquivar, mas de mim mesmo eu não tenho como. Né? Então, isso está em jogo já desde o início ali para ele. Bom, então, ele, nesse primeiro momento, ele vai dizer que, para lidar com esse estímulo interno, né, que vem de uma fonte interna, com Lacan depois a gente vai ver que interno e externo não são tão separados assim. Mas, nesse momento, ele coloca assim, para lidar com esse estímulo que vem de uma fonte interna, né, existem certas condições. Primeiro, a condição em que esse organismo se encontra, que ele vai chamar de desamparo fundamental. Né? Se a gente imaginar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o nascimento de um bezerro, por exemplo. Né? O bezerro nasce, fica em pé, levanta, vai lá atrás da teta da vaca para mamar. Né? O filhote do ser humano nasce numa condição muito precária. Né? Ele não tem muitas ferramentas para poder se virar sozinho se não há esse outro que invista nesses primeiros cuidados. E, inclusive, eu estou dando o exemplo do bezerro, mas a diferença não é só em termos de desenvolvimento anatômico. Né? O pessoal que vem da psicologia sabe que existem estudos que mostram que crianças, por exemplo, institucionalizadas, bebês que são colocados em instituições, se não tem esse outro não anônimo que invista o desejo naquela criança, a tendência dessa criança definhar e até de morrer é muito mais alto do que daquela criança que alguém investe singularmente, né? Não estou dizendo que tem que ser amado, mas nem que seja ser chamado por um nome, nem que seja ser identificado nos seus gostos singulares, né? Alguma coisa que o singularize em relação aos outros. Isso faz parte do que permite alguém sobreviver, porque tem a ver com esse investimento libidinal que eu vou já chegar, né? Então, esse bebê que nasce nessa situação desse desamparo fundamental, que se não houver quem acolha, sempre que eu estou falando disso, me vem muito à cabeça uma cena do filme que está no livro, derivado de um livro, né? O Perfume. Não sei se vocês já assistiram, né? Porque ali a gente tem a primeira cena do filme, é um parto em que a mãe é peixeira, né? Então ela, uma mulher numa situação muito precária, e ela tem as contrações do parto e ela não pode parar de trabalhar, então o bebê cai ali no meio dos dejetos do peixe e ela só empurra ele com o pé assim e continua trabalhando. E no final do dia, alguém escuta um barulho ali no meio daquele... É uma cena bem forte, né? Assim, daquela imundície que é aquele mercado, e recolhe aquele bebê do meio do lixo
e ali coloca ele numa situação, né, que poderia ser alguma humanização, a gente pode dizer assim, né, embora tenha umas consequências seríssimas para ele. Mas ali é um momento em que se separa carne de humano, né? Assim, você diz assim, aí tem um ser vivo, alguém que acolhe, alguém que diz, não, isso aqui não é a mesma coisa que os outros dejetos. Porque se não houver esse outro que faça esse movimento, não se distingue o que é carne e o que é corpo, né? Lacan vai dizer assim, o corpo tem a ver com esse investimento simbólico. Bom, então ele diz que para sair desse desamparo fundamental, há a necessidade, a condição para que ele saia desse desamparo, a presença desse, que ele usa a palavra em alemão, Nebemensch, né? Não sei se eu pronuncio certo, porque eu não falo nada de alemão. Mas esse outro que está ali próximo e que acolhe, né? E que vai intervir aí nisso que ele vai chamar as urgências da vida. Eu acho que o Lacan vai traduzir assim, em alemão, not des Lebens. É assim, né? Pronuncia? Me ajuda aí com o alemão, que eu não sei. Não posso sanar essa parte da pronúncia do alemão. É a Felipe, que estudou alemão foi a Felipe. Bom, então, há algo, mas que com o Lacan a gente vai chamar de urgências da vida. Ele coloca assim para distinguir da necessidade, porque nós já não estamos falando no campo da necessidade pura, mas de alguma coisa que é visceral, vamos dizer assim, que se não há esse outro que vem intervir, esse sujeitinho está entregue à morte, né? Então, essas urgências da vida chamam esse outro que é quem vai fazer essa ação específica, como ele chama, para tirar esse bebê da condição do desamparo fundamental e jogá-lo no mundo humano propriamente dito, vamos dizer assim, né? Eu estou resumindo aqui com as minhas palavras o que eu tinha copiado um monte de trecho do projeto, mas eu vou pular porque não... O que acontece? Esse primeiro acolhimento, né, vamos dizer assim, esse bolinho de carne que acaba de ser tomado como humano, né, que grita e que de alguma forma esse outro vem com essa ação, vamos tomar a fome aí como exemplo, né? Ele grita e esse outro vem e diz, ele tá com fome, vamos dar de mamar, vamos dar leite, vamos, sei lá, né? Tirar aquele dessa condição. Essa primeira experiência deixa uma marca, né? Uma marca que a próxima vez que esses estímulos internos vierem a coçar esse corpo, né? Ao invés de chorar imediatamente, de gritar, de só liberar o estímulo através do grito, né? Ele vai investir psiquicamente esse traço, segundo Freud, né? Alucinando essa presença desse outro como objeto que vem satisfazê-lo, né? A gente pode dizer assim, num primeiro momento, não há nenhuma possibilidade para esse serzinho de escapar dessa situação sozinho. Ele não tem como se alimentar se alguém não vier trazer o objeto que venha satisfazer. Não se trata mais só de alimento, mas eu estou tomando isso como exemplo, né? Então, ele é obrigado a gritar, né? Para poder fazer com que esse outro venha. Mas, a partir do primeiro momento que esse outro comparece, ele toma isso como uma experiência de satisfação que deixa uma marca, né? Vou ler um pouquinho aqui do que eu escrevi. O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação específica, sozinho, né? Ela se efetua por ajuda alheia, isso aqui é do próprio Freud. Ela se efetua por ajuda alheia quando a atenção de uma pessoa experiente, como foi traduzido no Mago, é voltada para um estado infantil por descarga através da alteração interna. Essa via de descarga adquire, assim, a importantíssima função secundária da comunicação. E o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais, ele diz assim. Inclusive, toda essa regulação da nossa relação com o outro vai se iniciar aí dessa expectativa de que esse outro precise comparecer para satisfazer algo em mim. Vamos dizer assim, a gente não tem como ser uma ilha, né? A gente não tem como sobreviver sem recorrer a esse outro de alguma maneira. Quando essa ação específica é desenvolvida por esse outro que vem em socorro, né?
se chega aí a algo que pode remover esse estímulo temporariamente, pelo menos esse estímulo endógeno, né? Esse estímulo que vem de dentro, interno. A totalidade do evento constitui, então, a experiência de satisfação, que tem, diz Freud, as consequências mais radicais no desenvolvimento das funções do indivíduo. Então, experimentar essa satisfação tem consequências radicais nesse equilíbrio aí da satisfação para o indivíduo. Não tem um outro texto que Freud chega a dizer assim, é a coisa mais impossível para um ser humano é abrir mão de uma satisfação uma vez experimentada. Né? Ele se agarra nisso. Essa experiência de satisfação, Freud diz, vai marcar de maneira indelével o psiquismo, pois alivia o desprazer que era experimentado pela tensão acumulada. Vocês lembram, então, que esse aparelhinho ele tenta se livrar da tensão acumulada, porque isso gera desprazer. Além disso, ele cria uma espécie de trilhamento, ele deixa marcas que na próxima sensação de acúmulo de excitação vão ser ativadas. Então, se a gente pensasse assim, tinha uma floresta virgem, né? Essa experiência de satisfação cria ali uma picada no meio do caminho, né? Abre ali uma clareira no meio do caminho, que quando a excitação vem de novo, ao invés de caminhar pela floresta virgem, a tendência do estímulo é perseguir esse caminhozinho que já foi aberto pela experiência anterior. Então, isso vai criando vias de escoamento, vamos dizer assim. Vai rasgando aí esse caminho por onde a excitação vai fluir nas experiências subsequentes. Estão criadas aí as condições daquilo que virá a se constituir como desejo para o ser humano, né? A busca daí eu estou usando ser humano aqui de uma maneira bem não filosófica, tá? A gente vai passar depois para o ser falante com Lacan, mas a busca daí por diante não vai ser por um novo objeto de satisfação, mas por reencontrar aquele objeto da primeira experiência de satisfação. Na verdade, a gente vai poder dizer assim, não é nem reencontrar o objeto, é reencontrar aquilo que estimulou a marca que foi deixada, né, pelo objeto. Porque a gente sabe disso também, uma experiência que inauguralmente é de extrema satisfação, quando ela é repetida, ela já não promove mais a mesma satisfação que foi tida antes, né? Então aquilo fica perdido. Isso é importante para a gente identificar esse conceito de objeto perdido em Freud. Daí que, ao experimentar um novo aumento de tensão, a primeira tentativa de se satisfazer não vai ser novamente pela via da ação específica, que requer a intervenção do outro, mas de um processo alucinatório de investimento desses traços. Então, vamos dizer assim, nosso primeiro recurso, partindo do próprio indivíduo, de lidar com essa excitação, é alucinar. Um mecanismo que a gente diria que é psicótico, né? Então, ele investe alucinatoriamente esse seio que ficou marcado sob a forma de um traço. Qual é o problema disso? Esse seio não dá leite, né? Então, por mais que ele fique aí mamando alucinadamente nesse seio maravilhoso que ficou registrado, se ele fica só nisso, ele morre de fome, né? Então, isso leva a um novo acúmulo de excitação, que, mais uma vez, vai ser descarregado sob a forma do grito, que é a única que ele conta nesse primeiro momento de expressão, né? Mas ocorre que o aparelho não registra o objeto em si. Ele guarda os traços das marcas que representam o objeto. Por que isso vai ser importante para a gente entender a pulsão? Porque no instinto, a gente vai ter um objeto correspondente. Né? Um objeto que satisfaz ao instinto, que se acopla ao instinto satisfazendo. Na pulsão, a gente não tem como recuperar esse objeto, que seria o objeto que satisfaria. O que a gente tem são traços dele, né? Então, a gente vai localizando, isso vai fazendo desse objeto, primeiro, não é qualquer objeto que serve à satisfação, mas também não é o objeto, né? O Lacan brinca em um determinado momento que ele diz assim, qualquer alemão pode ser substituído pelo primeiro japonês da esquina. Ele fala disso em referência ao filme da Marguerite Duras, né? Hiroshima, Mon Amour. Então, aquele objeto tão investido e amado pode ser substituído por um outro, desde que ele porte alguns traços que permitam localizar esse objeto. Então, não há objeto insubstituível em termos da pulsão, mas objetos que têm determinados traços. Essa experiência primeira resta como perdida e impossível de ser apreendida. Embora possamos... Então, nisso aí que eu estou colocando para vocês, já tem rudimentos do que a gente vai entender como por pulsão. Porque a gente vai ver que a pulsão vai ter a ver com esse estímulo de fonte endógena, né, para Freud,
que leva a uma busca por satisfação onde o mais variável é o objeto. Mas, embora desde o projeto para a psicologia já esteja aí as origens, né, rudimentos desse conceito de pulsão, é a primeira vez que a gente vai ver ele aparecer no mesmo ano em 2 textos. Né? Primeiro é no acréscimo que ele faz nos 3 ensaios sobre a sexualidade infantil, em 1915, e no texto dedicado propriamente à pulsão, que é a pulsão e seus destinos, ou a pulsão e suas vicissitudes, dependendo da tradução. Então, nos 3 ensaios, nessa nota em que ele diz assim, por pulsão, a palavra que ele usa é Trieb, né? Como eu disse, em alemão tem a palavra Instinct, ele não usa Instinct, ele usa Trieb. Por pulsão, podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de uma fonte endossomática, né, interna, de estimulação que flui continuamente para diferenciá-la do estímulo que é produzido por excitações isoladas vindas de fora. Então, ele mantém isso do projeto, né? A pulsão tem a ver com algo que é uma estimulação vinda de dentro do organismo. A pulsão, portanto, é um dos conceitos de delimitação entre o anímico e o físico. Aí você vai também encontrar traduções diferentes, né? O psíquico e o somático, mas a pulsão é esse conceito que costura, de algum modo, a experiência do corpo com algo que é representado, em Freud vai dizer, psiquicamente, né? Vou tentar dar uma puladinha aqui para... Bom, o texto dedicado às pulsões, 2 textos que são básicos que eu vou trabalhar aqui são a pulsão e suas vicissitudes e o Além do Princípio do Prazer, né? Essa é uma bibliografia básica para a gente... E eu trabalhei um pouco também com o texto da Sônia Alberti, que está nesse livrinho aqui. Se alguém tiver interesse depois, eu posso ver como envio para vocês. Chama Retorno do Exílio, o corpo entre a psicanálise e a ciência. Bom, no texto A Pulsão e Suas Vicissitudes, ele vai delimitar vai dizer o que é o conceito de pulsão, quais são as características da pulsão, os elementos que a compõem e os caminhos que ela segue em busca de satisfação. Eu vou só pincelar eles aqui rapidamente por conta da questão do tempo, tá? Então, em primeiro lugar, é específico da pulsão se originar de uma fonte interna. Acho que isso eu já bati bastante, né? Segundo lugar, a pulsão ela é uma força sempre constante. Ela não atua jamais como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. Isso já é uma coisa que permite a gente diferenciar completamente a pulsão do instinto, né? O instinto, no que diz respeito à reprodução, por exemplo, existe um momento onde os animais entram na época de procriação e ali ele vai aparecer convocando a cópula, né? No ser humano, a gente não tem esse momento específico, não há sexo por reprodução somente, né? Embora alguém possa querer fazer sexo para reproduzir, mas não é com essa função que ele aparece. Ela não desaparece e reaparece, a pulsão é sempre constante, embora a gente possa não ter notícias dela em algum momento, ela está lá. E a outra é ser irredutível a mecanismo de fuga. Não adianta tentar fugir da pulsão. Né? Desde que não ataca de fora, mas do interior do corpo, nenhuma fuga pode servir contra ela. Freud define a pulsão como um conceito limite entre o psíquico e o somático, né, como já tinha colocado, como o representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atinge a psique como uma medida do trabalho que o corpo impõe a esta. Então, há uma exigência, então a gente tem urgência, exigência, são todas palavras que dão essa noção assim, de uma coisa imperativa e imperiosa, né, que precisa ser satisfeita e que, como não pode se resolver fugindo dela, impõe ao psiquismo um trabalho. Bota a gente para se mexer. Quanto aos elementos constituintes da pulsão, ele vai dizer que nós temos o impulso, a meta, o objeto e a fonte. O impulso é o elemento motor, né, a soma de força ou a medida de trabalho que ela representa. O caráter impulsivo é uma característica geral das pulsões e é mesmo a essência delas. Toda pulsão é uma porção de atividade. Mesmo aquelas pulsões que pareçam derivar de um comportamento passivo, por exemplo, envolveram uma certa atividade para que elas sejam colocadas em jogo. Né? Quando se fala de pulsões passivas, não se quer dizer outra coisa senão pulsões com meta passiva, mas elas têm um princípio que é de atividade. Isso é o impulso dela. Né? A meta da pulsão.
A meta da pulsão, ou o alvo da pulsão, é sempre a satisfação, que pode ser alcançada apenas pela supressão do estado de estimulação da fonte da pulsão. Então, eu tenho a fonte de onde ela é oriunda, e a meta só pode ser atingida com algo que suprima, mesmo temporariamente, o estado de excitação daquela fonte. Embora essa meta final permaneça imutável para toda a pulsão, diversos caminhos podem conduzir à mesma meta final, de modo que uma pulsão pode ter várias metas próximas ou intermediárias que são combinadas ou trocadas umas pelas outras. Acho que a gente já pode ir adiantando aqui. A satisfação pulsional ela é sempre parcial. Só há eliminação da pulsão com a morte. Enquanto há vida, a pulsão está lá premindo, a gente premendo ou premindo. Exercendo uma pressão por satisfação, vamos dizer assim, né? Enquanto há vida, há esse impulso a querer se satisfazer. Só que toda satisfação que ela pode alcançar é sempre uma satisfação parcial. Primeiro, porque ela é oriunda de uma zona do corpo recortada. Ela não há, bom, pelo menos com a leitura que Lacan vai fazer, uma unificação total das pulsões que busquem por uma satisfação, né? Ela é sempre localizada. E segundo, porque, como a gente já viu, o objeto que seria dar satisfação é esse que seria buscado como algo que aboliria completamente todo o processo de excitação da pulsão, ele não existe, né? Então, o que é que a gente faz enquanto vivos? A gente contorna objetos, investindo nesses objetos pulsionalmente, aqui e acolá, e vai escoando essa pulsão, como a gente se vira com ela como pode. Porque ela também exige. Então, por um lado, tem o impossível de satisfazer plenamente, e por outro, tem a exigência se impondo. A gente está aí sempre entre esses dois limites, né? Colocados pela pulsão. Depois a gente tem um objeto. Aí você diz assim, mas para ela satisfazer, não tem que ter o objeto que vai satisfazê-la, né? A meta é a satisfação. Mas qual o objeto através do qual ela vai buscar a satisfação? Aqui é que Freud diz. É o que mais varia na pulsão, o objeto com o qual ela pode alcançar satisfação. Não estando originalmente ligado a ela, mas lhe sendo subordinado apenas devido à sua propriedade de tornar possível a satisfação. Então, a gente pode pensar assim, eu estou falando que a pulsão é parcial, porque a gente vai ter a pulsão oral, a gente vai ter pulsão anal, pulsão escópica. Vamos ver depois como é que isso é localizado em determinados pontos do corpo, né? Então, vamos dizer assim, a pulsão oral quer mamar, quer o seio. Mas a gente não se satisfaz só com seio, né? O próprio bebê se satisfaz com seio, com mamadeira, com chupeta, com dedinho, com paninho, com o que você colocar ali para sugar, vai ser sugado, né? Mas as pulsões, elas também não se desenvolvem, vamos dizer assim. Então, ao longo da vida, a pulsão oral pode se satisfazer bebendo, fumando, falando, né? Tem outras maneiras que envolvem ali a boca e que podem ser fontes de promoção desses objetos de satisfação. Então, o objeto é o mais variável, a gente suporta substituir esse objeto. Com Lacan, a gente vai dizer depois, desde que ele tenha certos traços simbólicos, né, ali, e alguma coisa da satisfação real. E depois a gente tem a fonte da pulsão, que é sempre, ele diz, o processo somático de um órgão ou parte do corpo. Então, veja, não é o corpo inteiro que promove a pulsão, são partes do corpo, então isso também tem a ver com o caráter parcial da pulsão. Como a pulsão não se esgota na satisfação que encontra em determinado objeto, ela tem que buscar caminhos, vias pelas quais ela segue percorrendo em busca de satisfação. Então, é como se ela seguisse aqui um determinado rumo, ela não encontra satisfação aqui, então ela é obrigada a fazer desvios, né? Certos contornos para prosseguir. Como ela não interrompe nunca, ela prossegue por outros caminhos essa busca de satisfação. Então, a gente vai ter a transformação em seu contrário. Então, ele diz que uma pulsão que tinha uma meta ativa, por exemplo, a pulsão sádica e a pulsão de olhar escópica, né? Pode se transformar em metas passivas. Ser torturado, ser olhado, por exemplo, né? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender, também esse movimento que Freud vai dizer, que a pulsão coloca em jogo uma satisfação que mal se reconhece como tal. Algo que é vivido por alguém como um extremo sofrimento pode ser, num outro nível,
a satisfação de algo. Algo se satisfaz sempre. Né? Lacan vai dizer assim, o sujeito é sempre feliz. Ele pode não saber que está se satisfazendo, mas está. Né? Então, nem que seja às custas da própria... E, geralmente, a fantasia neurótica faz isso, né? Toma algo onde o próprio sujeito se coloca como objeto para esse outro completar aquilo que ele não alcança pela via ativa, ele se faz de objeto passivo diante desse outro para que a pulsão possa continuar se satisfazendo. Dá tempo para a gente falar mais sobre isso. O retorno sobre a própria pessoa, né? Geralmente, transformação no seu contrário e retorno sobre a própria pessoa se conjugam, né? Porque aí é onde esse lugar onde o sujeito se coloca ele mesmo como objeto, né? O recalque, que é esse mecanismo que age separando a pulsão, como é que Freud chama? A quantidade afetiva, a quantidade de afeto da pulsão vai ser separada do seu representante. Então, é porque isso vai depender também das duas teorias da angústia, eu não queria entrar por aí, senão a gente não vai conseguir chegar até a pulsão de morte, mas o recalque ele opera desligando, separando se a pulsão é essa interface entre o somático e o psíquico, né, e o psíquico vai ter algo que se inscreve no meio desse representante, o recalque age separando essas duas vertentes da pulsão. Estou resumindo bastante. E a sublimação, que é esse desvio por onde as forças pulsionais sexuais vão ser desviadas das metas sexuais e orientadas para novas metas, mas de acordo com as realizações culturais, é assim que Freud coloca, né? Há um limite para um quanto de pulsão que pode se satisfazer assim, nem toda quantidade de excitação pode ser... O sujeito não suporta sublimar tudo, vamos dizer assim, mas uma parcela a gente consegue, é assim que a gente consegue também conviver uns com os outros, né? Porque há algo aí que a gente eleva, como se a gente desse um quinhão dessa parcela para a satisfação em civilização. Né? Bom, fiz um resumo de Freud em meia hora, para a gente poder entrar no Lacan. Lacan aponta para o fato de que não há absolutamente nada de natural nesses elementos. E que antes eles se combinam para formar uma montagem absolutamente artificial. A pulsão distingue-se do instinto por não seguir nenhum fluxo natural, ela não tem nem dia, nem noite, nem subida, nem descida. É uma força constante, exigindo satisfação, que é a sua única meta. A pulsão também é acéfala. Ela não pensa, ela não pesa, ela só visa se satisfazer, custe o que custar. Aqui eu estou tomando principalmente o capítulo sobre a pulsão no seminário 11, né? Assim, se alguém quiser, é um seminário que eu acho dos mais, pelo menos para mim, foi menos desconfortável do Lacan da gente entrar nos conceitos assim, da pulsão é por lá. Paradoxalmente, ela nunca pode ser completamente satisfeita. Ela só pode se satisfazer parcialmente, recortando um objeto no campo do outro, objeto este que é o mais variável. Então, você vê que Lacan está com Freud, né? Ele está só retomando o que Freud colocou sobre a pulsão. Freud não colocou só isso, então Lacan faz um recorte em Freud, né? Poderia, tem autores que vão dar outra leitura, outro ângulo, vão pensar essa coisa da unificação da pulsão. Isso tudo também é político, sabe, gente? Quando a gente está discutindo aqui coisas que parecem tão biológicas, mas são também políticas. Porque quando Freud diz assim, não há objeto que satisfaça completamente a pulsão, ele está desnaturalizando a sexualidade humana e afastando a visão da sexualidade humana completamente de uma ideia de normatização, de que haveria um que fosse a tomada e o pino, como, né, algumas visões conservadoras querem colocar. Ele já está dizendo que não existe tomada e pino. Existe uma montagem. Né? Veja como é que o Lacan vai definir essa montagem. Ele diz assim: direi que se há algo com que se parece a pulsão é com a montagem. Não é uma montagem concebida numa perspectiva referida à finalidade. Não é coerente com uma determinada finalidade. A montagem da pulsão é uma montagem que, de saída, se apresenta como não tendo nem pé nem cabeça. No sentido de que se fala de uma montagem, de uma colagem surrealista. Então, assim, ela, além de ser uma montagem, não é uma montagem industrial, não é uma montagem de uma linha de produção, né? É uma montagem surrealista. Não tem nem pé nem cabeça. Creio que a imagem que nos vem mostraria a marcha de um dínamo acoplado da tomada de gás, de onde sai uma pena de pavão que vem fazer cócegas no ventre de uma bela mulher que está aí incluído somente pela beleza da coisa. Parece aqueles desenhos animados lá que o Pernalonga quer fugir e aí monta
equipamento todo maluco lá, que a gente diz assim, pra que serve mesmo? Que porra é essa? Né? A gente olha assim e diz, o que foi que botou isso aí? Não adianta procurar aí um sentido. Tem um único sentido que existe aí, é a busca por se satisfazer. Nem que para isso ela tenha que colar coisas que não parecem não ter relação nenhuma umas com as outras, e que, claro, não vieram de lugar nenhum, vem da experiência de satisfação que esse sujeitinho vai construindo ao longo da vida, né? Mas não é um sentido no sentido de uma interpretação coerente, né? O que é fundamental para cada pulsão é o vai e vem que ela se estrutura. O caráter circular da pulsão, que é, aí com Freud também, ver e ser visto, atormentar e ser atormentado. Então, sempre que para um sujeito está em jogo a satisfação de ver, ele vai dizer, não tem dúvida nenhuma de que há aí também uma satisfação em ser visto. Sempre que há para um sujeito uma satisfação em atormentar, está em jogo também uma satisfação em ser atormentado. Pelo processo de recalque, algo disso vai ser excluído da consciência, né? O que leva Freud a dizer que a fantasia do neurótico é sempre perversa. Então, isso coloca em jogo que algo se satisfaz em nós para além da nossa vontade. Isso vai ser muito importante para a gente pensar o além do princípio do prazer, a compulsão, a repetição. Estou indo muito rápido, gente. Estou preocupada com a hora, porque nós temos um pouquinho de tempo. Bom, fiz essa pincelada do Lacan no seminário 11, para a gente poder entrar, então, no conceito de pulsão de morte. Agora que eu estou chegando, pulsão de morte em Freud, para poder a gente chegar em Lacan, certo? Outra coisa importante de dizer, o conceito de pulsão, Freud diz assim, que ele teve que inventar esse conceito. Né? Ele não é um conceito laboratorial, né? Assim, que possa ser... já não estamos mais tratando aí do Freud só o homem da ciência. Tem alguma coisa de um recurso que ele teve que inventar para poder fazer funcionar um dispositivo que ele está colocando em marcha toda a clínica, né? Então, o conceito dele com a pulsão, a experiência dele com o conceito de pulsão na clínica fez com que ele tivesse que reformular algumas vezes a teoria das pulsões, sempre sustentando um modelo dualista. Eu acho que eu vou ter que dar uma pulada nisso aqui, porque eu ia começar com pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Não sei se eu vou conseguir resumir muito, mas Freud separava no primeiro momento pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, né? Então, por exemplo, havia a pulsão que estava em jogo no se alimentar e a pulsão sexual seria outra coisa, né? Esse dualismo, esse primeiro dualismo pulsional vai permanecer por um bom tempo, embora Freud reconheça suas limitações, mas ele se presta à vantagem de explicar o conflito que se estabelece nas neuroses de transferência. Esse primeiro dualismo pulsional está coerente com a experiência que Freud está identificando na clínica das neuroses de transferência. Mas, tanto as discussões dele com Jung, né, como a experiência com a psicose na clínica, vão levar Freud cada vez mais a se deparar com o limite de separar as coisas dessa maneira. Um texto também que vai ser bem importante para essa discussão, que chama Sobre o Narcisismo, Freud vai começar a formular a sua resposta a essa questão. Ele diz... Bom, a questão é que, na psicose, a pulsão não investe nesse objeto recortado do campo do outro, né? E grande parte, não sei se não pode dizer que não investe de maneira alguma, mas grande parte desse investimento pulsional retorna sobre o próprio eu. Não passa para esse investimento no outro. Se a gente for pensar isso no plano da clínica, seria dizer assim, na neurose, a gente, mesmo que há uma perda da realidade tanto na neurose como na psicose, como ele mesmo vai dizer, há algo que a gente compartilha no plano da neurose que permite com que a realidade não seja uma torre de Babel, que a gente possa reconhecer, por exemplo, estamos aqui diante de uma aula, eu fui convidada pela Léa, pactuamos algumas coisas que, ok, a gente concorda, embora a apreensão do que a gente está discutindo aqui vai ser completamente diferente para cada um, tem um mínimo ali que a gente pactua, que a gente faz de conta que a gente concorda, que a Lia é professora, que a Léa convidou, tá? Isso porque há um certo investimento nesses objetos da realidade. Na psicose, como esse investimento não ocorre, a construção que o sujeito vai fazer para dar conta desse investimento pulsional não leva tanto em consideração o que é da ordem dessa alteridade.
pode ser construída num processo de uma realidade onde aquilo só faz sentido dentro do contexto delirante de quem produziu. Freud vai se deparando com isso na clínica, né? Então, a primeira questão que eles colocam é para onde vai a libido quando ela não é investida no objeto, né? Ele vai dizer que essa libido resta investida no próprio eu, de modo que vai surgir essa conduta que podemos chamar de narcisismo. Ele coloca assim. Eu vou tentar resumir também isso aqui, gente, dessa seguinte forma. Tem uma frase que diz, né, qualquer amor é um pouquinho de saúde, né? Tem uma frase que diz assim: o que salva a gente desse consumir-se a si mesmo até a morte é o fato de que a gente pode investir no outro, né? Colocar essa pulsão para investir no outro, e nem sempre isso quer dizer amor, né? Assim, esse investimento pode se dar de maneiras bem destrutivas também, mas é preciso sair de si mesmo, né? Tomar a si mesmo como objeto da pulsão e ficar nessa consumição só em si mesmo, é possível que essa pulsão se tome a si mesmo como objeto, né? Um caso extremo que me lembra disso é um garotinho autista que começou a comer a própria boca, literalmente. Ele mordia o lábio até comer a própria boca, né? Então, Lacan fala disso. O fechamento do circuito pulsional seria a gente pensar uma boca que devora a si mesma. Eu acho que esse caso denota assim, o mais próximo que se chega. Não é possível uma boca engolir a si mesma, mas chega muito próximo dessa consumição total em si mesmo de uma satisfação que larga a mão do recurso ao outro, né? Então, na introdução ao narcisismo, Freud vai identificando isso, que essa retenção da libido no eu, então aquilo que ele pensava antes que era pulsão de autoconservação, ele vai dizer a retenção da libido no eu seria vivido como sofrimento, pois o montante de pulsão que não é capaz de uma descarga direta leva a um fracasso no represamento da libido, se tornando patogênico. Aqui ele está indo dentro da noção de que a meta é manter um certo equilíbrio, né? Que o que passa desse equilíbrio é sentido como sofrimento. E esse processo patogênico incita um processo de cura que aparece para a gente como doença. Ele está se referindo ao que nós chamamos de delírio, né? O delírio é uma tentativa de cura na psicose, onde se tenta investir essa pulsão de algum modo, só que não passa por essa realidade compartilhada, né? Como eu estou chamando aqui. É um pouco mais complexo que isso, mas para dar um exemplo, seria assim. Toda essa elaboração que encontramos na introdução ao narcisismo apoia-se na teoria do princípio do prazer, segundo a qual a tendência do organismo seria buscar a descarga, né? O objetivo, então, seria evitação do desprazer ou a geração do prazer. O organismo fizeria isso. Mas é a partir da própria clínica que Freud começa a se deparar com algo que não se adequa totalmente ao modelo que ele dispunha até então. Esse texto, o Além do Princípio do Prazer, em 1925, Freud está lidando aí com as consequências da guerra, mas com outras observações da clínica também e da própria vivência familiar dele, né? Tem essa constatação que ele faz na experiência com o neto, que ele chega no quarto, o neto sofria muito quando a mãe saía, deixava ele só em casa, né? Só com os outros, ele queria a presença da mãe o tempo todo. E aí ele chorava muito e em um determinado momento o Freud notou que ele se calou, né? A gente diz logo assim, né? Criança, quando se cala assim, fica bem quietinha, não tá fazendo coisa boa, né? Vai ver o que é que tá fazendo, tá fazendo alguma donação. E o Freud chega lá e ele inventou uma brincadeira. Era um bebê pequeno, acho que de 6 meses, 7 meses. Ele inventou uma brincadeira. Ele achou um carretel e ele jogava esse carretel para fora do berço, tem uma linhazinha, né? E acho que a imagem que me vem é essa, né? E ele dizia, oh! E quando ele puxava a linhazinha, ele dizia, ah! E Freud interpretou esses dois sons como foi, for, né, em alemão, e voltou, e vem aqui, dá, voltou, né? Então ele viu aqueles assim, ele está brincando com uma coisa que causa intenso sofrimento para ele. Ele está repetindo na brincadeira alguma coisa que é o desaparecimento da mãe e quando a mãe volta, né? Essa é uma das coisas que ele observa. A outra foi quando ele observou que os traumatizados da guerra, né? Os soldados que voltavam traumatizados da guerra não conseguiam se livrar das experiências de desprazer que tinham vivido lá. Pelo contrário, seguiam um tempão repetindo essas experiências de desprazer. E o que eu acho que foi fundamental para ele,
as pessoas que ele tomava em análise, quando começava a melhorar, tinham uma tendência a querer se desligar do processo do tratamento. Como se elas fossem se aproximando daquilo que seria a cura, elas dissessem, não, eu prefiro ficar com o meu sofrimento, não quero me desfazer do meu sofrimento. Né? Ele começou a achar isso curioso, né? E desenvolveu esse texto muito denso, um texto difícil, mas que traz elaborações muito importantes para a gente entender o que o Lacan vai desenvolver depois com o conceito de gozo, né? E que Freud vai tratar aqui como pulsão de morte. Como é que eu resumo aqui, gente? Vou trazer essa frase dele, que ele diz assim: em vista dessas observações extraídas da conduta na transferência e do destino dos seres humanos, a brincadeira do neto, as repetições dos sobreviventes de guerra, as experiências na clínica com a reação terapêutica negativa, né? Em vista disso, nós encontraremos a coragem para supor que realmente existe na vida anímica uma compulsão à repetição que sobrepuja ao princípio do prazer. Então, ele está dizendo, vamos ter que encontrar coragem para admitir isso, porque assim, ele está tendo que passar por cima de tudo que ele escreveu em 25 anos, né? Então, precisa muita coragem mesmo para dizer assim, eu me enganei aqui, tem outra coisa que vai ser mais fundamental do que manter o equilíbrio, né? Então, assim, e essa talvez seja uma das contribuições éticas da psicanálise mais importantes, né? Porque é a descoberta de que a gente não repete o caminho do bem, como diz o Tim Maia, né? A gente não repete, a gente não segue em busca daquilo que nos faria felizes, satisfeitos, equilibrados, né? E não é por falta de conhecimento, né? Por mais ilustrados que nós sejamos, a nossa tendência é repetir exatamente aquilo que nos causa o desprazer. E não é um desprazer qualquer. É um determinado desprazer que, quando é alguém que já está encaminhado para um processo de análise ou que começa a formular sua questão, a pessoa começa a dizer assim, mas estou eu aí de novo. Estou eu repetindo esse negócio. Ou então diz assim, nunca mais eu faço isso. Já sei como é, não vou fazer mais isso. Aí ela dá uma volta, e estou lá eu de novo, batendo com a cabeça nesse mesmo ponto, sofrendo do mesmo sofrimento. Mudam as pessoas, muda o roteiro, muda a história, mas o ponto onde eu encontro com o sofrimento é exatamente o mesmo. E é isso que faz Freud se perguntar, por que cargas d'água alguém repetiria exatamente aquilo que causa o próprio sofrimento? Né? Inclusive, trabalhando muito para esse sofrimento acontecer, né? Porque, claro, tem os sofrimentos oriundos das fontes externas, tem o sofrimento oriundo do mundo. O mundo tem muitas causas de sofrimento, né? Mas aquele ponto onde a psicanálise vai incidir é num ponto onde o próprio sujeito constrói e colabora para a continuidade desse próprio sofrimento. É com isso aí que a psicanálise está às voltas, né? Então, de que maneira o pulsional está associado à compulsão à repetição? Freud fala da ideia de uma pressão inerente ao orgânico animado para restabelecer um estado anterior. Então, ele parte dessa ideia de que a meta, a vida caminha para a morte. Se deixar a si mesmo, esse corpo tende a um retorno para o estado zero de animação, né? A pressão que esse ser animado precisou abandonar sob a influência de forças perturbadoras externas. Ela seria uma espécie de elasticidade orgânica, ou, se preferir, a manifestação da inércia da vida orgânica. A meta de toda a vida é a morte. Mas são as pulsões sexuais que trabalham contra o propósito. Então, a gente tem uma corrente de tendências que quer levar o organismo para a morte. Né? A gente identifica isso na clínica muitas vezes, quando o sujeito entra num processo de autoconsumição, né, como uma pessoa me disse recentemente, eu não tenho vontade de lavar o cabelo, se eu pudesse eu não levantasse nem para fazer xixi. É o organismo ali se consumindo a si mesmo e gozando dessa posição sem saber, né? Que se deixar dali a si mesmo, o destino disso é a morte. E alguns passam ao ato, né, para a morte. Mas ele diz, são as pulsões sexuais que trabalham contra o propósito dessas pulsões de levar à morte.
Então, ele está opondo aqui pulsão de morte e pulsão sexual. Antes, a pulsão de autoconservação era o oposto da pulsão sexual. Agora, é a pulsão sexual que trabalha para manter a conservação desse organismo por um tempo possível, né? Sim, claro, a morte chega para todo mundo, mas pode-se morrer antes, quando há a retirada do investimento desses objetos, né? Ou alguém, acho que todo mundo já teve a experiência de dizer assim, fulano de tal, os médicos deram 2 meses de vida e ele já está aí há 5 anos vivendo, porque há um investimento ali de não querer, claro que não é um desejo consciente, né? Mas assim, há um investimento que permite que se continue vivo, né? Há os casais de idosos que a gente diz, o marido morreu e aí não passou poucas semanas, meses, a mulher morreu também. Tem algo aí que se coloca do desejo nessa relação entre a vida e a morte que não é pura necessidade fisiológica, né? Tem alguma coisa do desejo que age aí também. Então, as pulsões sexuais trabalham contra o propósito das outras pulsões de levar à morte. Pelo investimento no objeto, elas exigiram o adiamento da meta de retorno ao inanimado, satisfazendo-se parcialmente. Então, ele diz assim, não é que a meta de 0 de excitação tenha sido abandonada. É que a gente aceita abrir mão dela porque a gente vai encontrando satisfações parciais ao longo da caminhada na vida. Onde é que o problema se coloca? Né? É quando há uma recusa de aceitar que essa satisfação é parcial. Essa repetição neurótica que leva a um excesso de sofrimento que o sujeito não consegue reconhecer como ali há uma satisfação, é uma tentativa a todo custo de fazer existir uma satisfação absoluta. Né? Que eu vou dar um pulinho de novo aqui para dizer como Lacan vai formular o conceito de gozo. Então, o conceito de gozo para Lacan e o conceito de pulsão de morte em Freud, eles estão muito próximos ali, né? Então, Lacan não abandonou a pulsão de morte freudiana. Pelo contrário, fez dela a característica virtual de toda pulsão. Eu vou dizer para vocês como é que eu entendo isso, né? Ele diz assim, toda pulsão é virtualmente pulsão de morte. Primeiro porque está no próprio processo dela morrer um pouquinho, né? Porque se ela visaria uma satisfação absoluta e ela só encontra satisfação parcial, ela morre um pouquinho a cada vez que ela tenta se satisfazer, vamos dizer assim. Mas eu acho que não é só isso que está em jogo. Porque na premência constante por satisfação, se não há algo que se coloca aí como um limite nessa busca por essa satisfação absoluta, a pulsão pode descarrilhar, recusando a satisfação sempre parcial do investimento libidinal dos objetos e tornando-se, por sua vez, pura pulsão de morte. Quando a gente está pulsão de morte e pulsão de vida trabalhando intrincadamente, como Freud diz, ok, é isso que faz com que esse passo a passo vai sendo dado na vida, né? Tem algo que não se alcança, que a gente pode dizer que é vivido como um pouco de morte, né? Perde-se objetos, retira-se a pulsão, reinveste no outro objeto, faz o luto. Assim a gente vai caminhando, né? Mas quando se rompe isso aí e se chega só na pura satisfação da pulsão, sem querer saber do limite, é onde a gente está na pulsão de morte, né? Um caso paradigmático que a gente pode dar disso aí são certas situações de dependência, né? Onde o sujeito quer a satisfação e, né, encontra com determinada quantidade da substância. Na segunda vez, a satisfação não é mais a mesma da primeira experiência, ele quer buscar outras, a mesma satisfação que foi alcançada antes, ele tem que buscar uma quantidade maior da substância, e isso pode levar a escalonar até o ponto em que a manutenção da vida não seja mais possível, né? E isso pode ser feito não só com... Isso não tem a ver só com as propriedades químicas, isso pode ser feito com situações da vida, né? Estava lembrando esses dias do livro maravilhoso do Dostoiévski, que é O Jogador, né? Como é que o gozo, a satisfação de ganhar no jogo pode se tornar para um sujeito tão mortífero quanto metanfetamina, sei lá. Né? Não tem uma substância entrando no corpo, mas tem um processo de destruição de si mesma. É como se o sujeito entrasse no modo de autoconsumição. Já que eu não tenho como consumir totalmente esse objeto, eu entro eu mesmo como um objeto
nesse sentido, tem uma proximidade da pulsão de morte com o capitalismo, né? A gente pode dizer, porque estou lembrando aqui do Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, né? Em que ele vira parte da engrenagem. É como se o sujeito virasse parte da engrenagem da própria satisfação pulsional, consumindo a si mesmo nesse percurso. Né? Então, gozo foi um dos nomes lacanianos para a pulsão de morte. Problema maior com o qual cada um tem que se confrontar. Como ligar a satisfação? E quando a repetição busca uma satisfação que é vivida como sofrimento, o que a gente faz com isso? O que fazer com o gozo que invade o corpo como vindo de fora? Parece que está vindo de fora, né? Não tenho como assimilar aquilo que eu tenho a ver com isso, né? E com o limitado de gozo que se consegue obter no encontro sexual. Sempre tem uma colega que veio aqui falar mesmo, é um gozinho vai michuruca que a gente tira do encontro, do ato sexual em si, né? É bem momentâneo, limitado e acabou-se, né? E a gente querendo prolongar isso infinitamente pelas vezes da pulsão. O que a gente faz com esse descompasso entre o que o corpo suporta, que é o limite porque o corpo suporta, né? O Lacan diz assim, que o gozo ele vai das cócegas à autocombustão. Né? Pode começar com cócegas e até a autocombustão. Então, são degradês de gozo, vamos dizer assim. Né? Clinicamente, podemos dizer que a pulsão de morte se sobressai diante da dificuldade de um sujeito em consentir com a limitação do gozo inerente à própria entrada na linguagem. Né? A gente tem que ter toda uma outra discussão sobre isso, mas o fato da gente ter que recorrer à linguagem, né? O Deleuze tem um texto que eu gosto muito, que é aquela enciclopédia que ele conceitua o estruturalismo, que ele diz assim, a linguagem é a mediação para todo o céu da imaginação, como para toda a terra da realidade, uma coisa assim que ele diz, não tem como a gente acessar nada, nem em termos de pensamento, nem em termos de criação fantasística, nem de realidade imediata, relação imediata com a realidade, que não seja, na verdade, mediada pela linguagem. E qual é a grande questão aí? É que, quando eu recorro à linguagem, eu mato a coisa. Eu não tenho como, pela via da linguagem, acessar toda a coisa. Eu retenho traços, mas a satisfação completa eu não tenho como ter. Há sempre uma perda de satisfação quando eu tenho que recorrer à linguagem. Então, todo ser falante, isso é universal para a psicanálise, é o fato de que todo ser falante experimenta uma perda de satisfação pelo fato de recorrer à linguagem. Né? Só que, numa recusa ou um desconhecimento desse limite da linguagem, há estratégias que a pulsão vai adotando que podem levar o sujeito a cair rumo à pulsão de morte. Porque tem a ver com não consentir com a limitação do gozo e com a busca por um gozo absoluto. Neurose, psicose, perversão vão ter estratégias diferentes de fazer existir a ideia desse gozo absoluto, que não há nem mesmo para o perverso, né? Há uma ideia de que o perverso goza mais do que os outros. Não. O perverso só pode gozar com um objetivo específico. Ele perde o gozo das outras coisas para focar num objetivo específico. Na neurose se perde a realidade para poder lidar com o objeto da fantasia. E na psicose se perde a construção, né, dessa coisa uns com os outros para focar no próprio delírio. Então, há sempre uma perda, mas há também uma defesa contra consentir com essa perda, empurrando o sujeito na busca por esse gozo absoluto. Aí entra o social também nisso, né, porque o capitalismo é um modo de fazer fermentar esse gozo absoluto, né? Acho que a gente vê aí as redes sociais são uma técnica muito eficaz disso, né? Tem sempre alguém que está gozando mais. Então, se eu não estou gozando, é porque eu sou incapaz, insuficiente, né? Só eu estou em casa sexta-feira à noite, todo mundo está se divertindo, todo mundo tem férias maravilhosas, eu que não tenho. Fica sempre essa sensação de... Quer dizer, não é nem só a sensação. Há sempre um déficit na satisfação para todo mundo. Mas esse jogo faz acreditar que tem alguém que está satisfazendo, ou mais, está satisfazendo aquilo que deveria ser meu e ele tomou. Então, aí entra a competitividade, né? Entra uma propaganda que eu vi aqui um tempo desse que dizia assim, eram 2 guaranás, guaraná uva e guaraná, refrigerante de uva e refrigerante de laranja. Aí o caminhão com aquelas 2 portas assim, e a frase escrita em cima, não fique dividido, leve os 2. Né? É essa máxima do capitalismo, não fique dividido, satisfaça tudo. Né? O Lacan vai dizer que é o imperativo, goza o tempo todo. Só tem um jeito de gozar o tempo todo, ainda até a morte. Descer ladeira abaixo e morrer. Né? Não dá, a vida faz parte
as perdas que a gente vai experimentando fazem parte do que é possível e sustentando aí. Né? Então, a satisfação que almeja a pulsão de morte é o gozo. Um impulso desenfreado para o prazer, gerando repetição, excesso, desprazer. Então, nesse caminho que ela tenta alcançar é o prazer absoluto, o que ela encontra é desprazer, sensações devastadoras que põem em xeque o nosso equilíbrio. Eu peguei aqui esse trechinho é uma música que a Ângela Rorô canta no LP Amor ao Armagedon. A música chama Quero Mais, mas isso aqui é uma frasezinha que ela lê antes. Ela diz assim: mais foi a primeira palavra que eu repeti intensamente em minha infância. Mais e mamãe, mais e mamãe. Fosse Guaraná, fosse Coca-Cola. Fosse Coca, fosse cola. Fosse amor ou desamor, ou qualquer outra espécie de dor. Eu acho essa frase dela sensacional para a gente entender o que é o gozo, né? O sujeito vai deslizando nesses significantes, e aqui estão os significantes da vida dela, né? Porque a dependência química, a relação com a mãe. Não dá para ter Coca-Cola o tempo todo, pois me dá Coca. Não dá para ter amor o tempo todo, pois me dá desamor. Porque pelo desamor eu puxo o fiozinho do amor. No desamor está incluído o amor. É um modo de continuar sustentando a possibilidade desse amor. É o desamor. Então, pela via simbólica, o sujeito constrói esses. Lembra que a gente falou que o objeto da pulsão é o mais variável? Desamor pode servir para ser amor. Coca pode servir para ser Coca-Cola. Desde que tenha algum traço do objeto que se encontra aí, né? E ela diz, desamor ou qualquer outra espécie de dor. É isso que o neurótico faz. Ele pega a dor para suprir ali o ponto onde a satisfação não foi mais possível e faz da própria dor uma satisfação. O nome da letra é Quero Mais. É uma música que está no LP Amor ao Armagedon. É bem significativo o título do LP. Então, a gente vê com Lacan como a inscrição simbólica da castração vai ter um papel fundamental na ancoragem da pulsão. Aqui vai dar tilt com a aula do Deleuze que vocês tiveram, né? Porque o Deleuze é uma leitura, né, meio, praticamente oposta aqui. Não há falta, né? Para o Lacan, é poder consentir com a falta, que é para todos, não é só para um ou para outro, porque o sofrimento neurótico vai supor que tem alguém que não falta, né? Consentir que a falta é para todos e que há um limite da satisfação que pode ser buscada é o que permite a construção de uma certa ética perante o pulsional que nos permite sustentar uma vida com as satisfações possíveis para essa vida. Deus vai conseguir um caminho bem diferente em relação a isso, a gente pode discutir depois. Lacan diz assim, pela palavra, que já é uma presença feita de ausência, a ausência mesma vem a nomear-se em um momento original, cuja recriação perpétua o gênio de Freud captou no jogo da criança. É essa substituição da coisa, que seria a mãe com a sua presença massiva o tempo todo, que a criança alterna, né? Então ele vai dizer assim, a criança vai criar a ausência quando a mãe está presente, né? É a criança que a mãe quer empanturrar de comida e ela está para não comer, né? E ela vai transformar em presença quando a mãe estiver ausente, com o joguinho do carretel. Então, diante disso, o sujeito vai alternar presença e ausência. É o que seria mais saudável, vamos dizer assim, para esse movimento pulsional. Gente, teria muita coisa ainda para discutir. Eu escrevi muita coisa, mas eu imaginei que não ia dar tempo ler e falar. Queria só dizer isso aqui. Para Freud, onde é que está isso aqui? Freud conclui que viver é ligar para resistir à morte. Ligar a pulsão investindo nos objetos para resistir à morte. Para Lacan, viver é amarrar borromeanamente real, simbólico e imaginário. Não vai dar tempo a gente explorar essa ideia aqui, mas eu queria só lançar a sementinha para a gente guardar aí para outros momentos, né? Há algo do limite que a linguagem põe, que se amarra com o corpo, que se amarra com o real da satisfação, e é o modo como cada um singularmente vai amarrar e sustentar essa experiência que é a vida, o gozo, a relação com o outro, as possibilidades de satisfação, né? O que a gente cede aqui num gozo aqui para poder se satisfazer aqui no outro, né? Na relação com o outro semelhante, por exemplo, né?
em vários momentos não vai dar para sair satisfazendo tudo que eu queria, porque a presença do outro é importante. Então, eu cedo um pouquinho aqui, mas às vezes descarrilha. Às vezes eu cedo tudo para poder esse outro estar perto, né? E aí esse outro se torna o algoz, né? Onde eu me coloco como objeto. Enfim, são amarrações que a gente vai fazendo para poder dar sustentação a isso. Ainda dá tempo de falar do caso? Irmã, são 5h20. Pois é, Quanto tempo tu usaria para falar do caso? Acho que você tentar só resumir. Em vez de falar do caso todo, eu posso só resumir, né? Então, vamos interromper a gravação, certo? Karine, por gentileza, você pode parar a gravação? Só me dá um sinal, Karine, no chat, se você ouvir o meu pedido, tá bom? Acho que continua gravando, né?